Você é cristão e faz arminha com a mão? Você acredita que não houve tortura na ditadura? Você acredita que o STF deva ser fechado? Você acredita que há alguma razão que justifique a violência contra as mulheres? Se você disse sim para qualquer uma dessas perguntas, esse vídeo não é para você. Eu espero do fundo do coração que você reveja os seus pensamentos por causa da sua própria fé em Cristo. Mas enquanto não faz isso, esse vídeo não é para você. Este vídeo é para todos aqueles que estão verdadeiramente seguindo a Cristo e não compactuam com esses pensamentos e práticas. Este vídeo é para aqueles que têm se levantado contra todas essas coisas e por causa disso têm sofrido desprezo, escárnio, mentiras e acusações, especialmente dos seus irmãos e irmãs em Cristo. E sabe como isso é ofensivo, como isso dói e como isso às vezes abala a sua própria fé. Eu me dirijo a você que tem se sentido assim e busco fazer esse vídeo porque desejo de coração que você permaneça firme em Cristo, porque precisamos de cristãos como você, especialmente nesse tempo. E espero com esse vídeo dar a minha pequena contribuição nesse sentido. No primeiro vídeo eu falei sobre você não estar sozinho. Deus nunca te deixará, jamais te desamparará, como diz a palavra dele. E você também não está sozinho, porque há muitos cristãos que estão passando pelas mesmas situações que você tem passado. Sempre haverá os 7.000 que não se dobraram a Baal. Já no segundo vídeo, eu lembrei sobre a importância de chorar, lembrando as palavras de Jesus que diz: bem-aventurados são os que choram, pois eles serão consolados. Em dias tão difíceis, não é para a gente se importar de ser chamado de marica, mas esses dias são para chorar mesmo. E nesse vídeo eu quero te lembrar mais uma coisa, que oro e espero que te ajude nesta caminhada como seguidor de Jesus. E volto nas bem-aventuranças dele. Capítulo 5 de Mateus, versículo 6 agora. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Somos chamados por Deus a ter fome e sede de justiça. E o nosso mestre foi quem melhor representou isso. Ele foi aquele que mais teve fome, mais teve sede de justiça. Por isso ele deu pão e peixe para os famintos, ele nasceu pobre e viveu grande parte da sua vida ao lado dessas pessoas. Ele curou as pessoas, trazendo dignidade para muitos. Aqueles que estavam vivendo à margem da sociedade, ele trouxe para dentro da comunidade, os amou e os restaurou. Ele valorizou as mulheres, ele as livrou do machismo, ele as defendeu do feminicídio, ele ensinou a oferecermos a outra face e foi torturado pelas autoridades da época. Ele deu vida abundante para muitos, sua fome e sede de justiça era tanta que ele se posicionou e ele se indignou com o que acontecia no templo. Diz o Evangelho de João, capítulo 2, versículo 15 e 17, então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. Aos que vendiam pombas, ele disse: tirem essas coisas daqui. Parem de fazer da casa do meu pai um mercado. Então seus discípulos se lembraram do que estava escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. A fome e sede de justiça de Jesus era tanta que isso consumia ele. E ele não conseguia ficar indiferente, ele não conseguia se calar, ele não conseguia não se posicionar. Jesus era cheio de fome e sede de justiça, e você também é chamado para estar cheio dessa fome e sede de justiça. Você não pode ficar calado diante do racismo, do feminicídio, não pode ficar calado enquanto os ricos ficam cada vez mais ricos, os pobres ficam cada vez mais pobres. Você não pode se calar diante de tanta injustiça e desigualdade social. Você não pode se calar diante de tanto mau uso do nome de Deus, porque isso é profanação. Jesus nos ensinou a orarmos diariamente para que o nome dele seja santificado e que o reino dele venha sobre nós. Eu sei que muitos de vocês, nas suas mais diferentes atuações, mais diferentes áreas, vocês estão lutando, vocês estão agindo em nome da justiça, e ao invés de receberem encorajamento, apoio, ânimo, ou até mesmo admiração, né,
dos seus irmãos em Cristo, vocês estão recebendo ódio, vocês estão recebendo escárnio, vocês estão recebendo indiferença, as pessoas estão se afastando de você, a falta de apoio e tantas outras coisas. Mas quando isso acontece, eu quero te encorajar a continuar firme, atuando naquilo que você pode fazer. Não desista, não pare. Não se deixe tomar pelo pensamento de que não vale a pena fazer o que você está fazendo. Siga em frente, mesmo quando o acusarem que suas palavras de indignação não são próprias de um cristão. Jesus chamou, por exemplo, a autoridade maior de sua época de raposa. Alguém cheio de fome e sede de justiça vai ficar indignado mesmo e deve reagir à altura disso. Não aceite nem mesmo a acusação de que se você está se desviando e que você deveria orar e pregar o evangelho, porque a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta, cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo, diz lá o apóstolo Tiago na sua carta, capítulo 1, versículo 27. Então continue firme. Karl Barth, um dos maiores teólogos do século XX, ele dizia que o cristão deve segurar numa das suas mãos o jornal e na outra a Bíblia. Então continue firme. Não só não desista, como eu peço para que você busque em Deus mais fome e sede de justiça. Sei que hoje parece que não está valendo a pena essa luta e tanto esforço, quando até mesmo a gente vê os pastores e líderes das igrejas, ou mesmo irmãos e irmãs em Cristo, não dando apoio ou não te compreendendo, mas Jesus está. E ele te diz, bem-aventurados, os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Talvez você não consiga hoje ver a diferença naquilo que você está fazendo. Mas Jesus, que está à direita de Deus e que enviou o Espírito Santo para estar contigo, ele consegue visualizar o futuro. E ele consegue enxergar lá na frente. E ele já te garantiu que você será farto. Um dia não haverá mais morte nem dor, não haverá mais injustiça, porque Deus será tudo em todos, ou como diz o salmista no capítulo 85, versículo 10 e 11. O amor e a fidelidade se encontrarão. A justiça e a paz se beijarão. A fidelidade brotará da terra e a justiça descerá dos céus. Quando isso acontecer e você tiver participado disso, a glória e a alegria serão imensas. Que Deus te abençoe.